Olá, tudo bem? Aqui quem fala é o Júlio Santa Rosa, mentor e criador do Viver de Consultoria. Isso vai acontecer com muita frequência com você, tá? Isso aqui vai acontecer com muita frequência com você. Você quer gravar um vídeo, está motivado, mas parece que na hora de gravar, parece que na hora de você fazer aquilo que você precisa fazer, tudo acontece para te atrapalhar. E esse vai ser um dos motivos pelos quais você não vai deixar de querer assistir cada uma dessas aulas que eu preparei para você. Eu preparei 30, tá? Eu preparei 30 conteúdos exclusivos para você aprender um pouco mais como melhorar seu engajamento nas redes sociais, para você aprender um pouco mais como ter crescimento. Criar tua vida é ótimo. Criar tua consultoria online do zero e ter uma vida incrível, uma vida que realmente valha a pena viver. Sabe aquela sensação que você tem de manhã cedo quando você acorda e você pensa: nossa senhora, eu preciso de mais 2 horas na minha cama porque eu simplesmente não quero levantar para ir dar aula para aqueles mesmos alunos, eu não quero levantar para fazer as mesmas coisas, para viver a mesma vida que eu estou vivendo. Essa sensação talvez seja um indício muito claro de que você não esteja vivendo a vida que você gostaria de viver. Talvez porque você não chegou onde você gostaria de chegar, ou talvez porque você esteja vivendo a vida dos outros. Eu quero que você assuma comigo, tá? Eu quero que você assuma esse compromisso comigo. Esse vídeo vai estar hospedado no YouTube, então você vai aqui embaixo agora falar assim: ô Júlio, Santa Rosa, eu assumo esse compromisso contigo. Durante os próximos 30 dias, eu vou estar focado, assistindo as aulas, aplicando o que você vai dizer para mim nas aulas, e eu quero fazer a minha vida mudar. Eu quero passar a me desenvolver. Eu quero colocar a minha carreira em um nível que eu nunca imaginei desenvolver. Porque acredite, o primeiro caminho para você chegar em algum lugar é declarar de forma muito clara o que você quer fazer. E eu te declaro, eu estou fazendo a minha declaração, eu estou assumindo o meu compromisso com você. Que pelos próximos 30 dias você vai receber conteúdo impactante, você vai receber um conteúdo exclusivo que vai te ajudar, com certeza, a chegar no próximo passo e entender o que os meus alunos do Viver de Consultoria têm feito para construir realmente uma carreira de sucesso, uma carreira próspera e ter resultado. Porque acima de tudo o que a gente quer realmente é ter resultado com as nossas consultorias, com o nosso trabalho como personal trainer. Ou eventualmente descobrir que talvez não seja isso que você queira fazer da sua vida. E não tem o menor problema nisso. Tudo bem? Então vamos lá. Eu separei as 30 melhores estratégias que a gente desenvolve no Viver de Consultoria para que você possa aplicar, tá? Todo dia você vai lá, vai aplicar uma estratégia, pega o teu caderninho aí, anota tudo que você tem que anotar. E eu duvido se daqui a 30 dias você não vai ver uma diferença impactante nas suas redes sociais, ok? E veja bem, se você está assistindo esse vídeo um pouco atrasado, não adianta porventura você assistir as 30 aulas e querer fazer tudo no mesmo dia, tá? Não adianta, você vai fracassar. Você precisa de tempo para desenvolver a musculatura necessária em cada estratégia, ok? Cada estratégia foi colocada no lugar certo, do jeito certo, para você tirar o máximo de benefício dela. Beleza? Tudo bem? Então vem comigo e o que a gente vai começar hoje? A primeira aula é sobre como aumentar o engajamento. Parece óbvio, mas muitas vezes a gente não entende porque que a gente quer aumentar nosso engajamento. Ô Júlio, eu quero aumentar o meu engajamento porque eu quero mais seguidores. Ô Júlio, eu quero aumentar o meu engajamento porque eu quero ser reconhecido, porque eu quero ter prestígio. É muito frustrante você postar um conteúdo e ninguém dá a menor atenção, ninguém nem sequer conversar com você, dar um oi, dar um pô, esse conteúdo foi legal. Ô Júlio, eu parei de publicar conteúdos porque eu fico frustrado. Eu publico conteúdo, ninguém assiste, ninguém vê, ninguém comenta. Eu perdi todo o desejo de fazer aquilo.
Eu tenho certeza que isso acontece com você porque já aconteceu comigo. Tá tudo bem, é normal isso acontecer. E agora eu vou te explicar por que isso acontece e vou te explicar exatamente o que você precisa fazer para mudar essa realidade hoje mesmo. Tudo bem? Então vem comigo. Primeiramente, pode soar muito óbvio, mas a primeira coisa que você tem que fazer é produzir o conteúdo. Bizarro, né? Produzir conteúdo. Produzir conteúdo. Ô Júlio, mas eu produzo conteúdo. Você não produz conteúdo. Presta atenção, você ir lá, uma vez perdida, e escrever um texto, sabe? Sabe aquele texto que você escreve no meio de uma série de uma cadeira extensora e você escreve qualquer porcaria e fica pensando assim, agora eu vou vender com esse texto, tenho certeza. Isso não é publicar conteúdo. Isso é perder tempo. Isso é mostrar incompetência, isso é mostrar incapacidade, isso é mostrar para o público que está vendo o teu conteúdo que você não é comprometido com o que você está fazendo. Sabe o que é publicar conteúdo? Publicar conteúdo é escrever todo dia. Escrever todo dia. E entender que não necessariamente o que você produz vai ser publicado. Você precisa ter uma frequência muito alta de conteúdo. Escreve um texto de manhã, escreve um texto de tarde, escreve um texto de noite. Todo dia. Todo dia. E sabe o que vai acontecer quando você começar a produzir muito conteúdo? Você vai começar a perceber que existem conteúdos que você tem mais facilidade de escrever. Existem conteúdos que não são tão interessantes de escrever. Existem conteúdos que precisam de mais densidade. Sabe, é muito banal hoje, você vê nas redes sociais, todo mundo fala de retroversão da pelve, todo mundo fala do abdominal que não pode fazer, todo mundo fala de déficit calórico, todo mundo fala de HIIT, treino metabólico, tensional, todo mundo fala de estratégias nutricionais, se você for de outra profissão. Enfim, em cada profissão existem aqueles assuntos maçantes que todo mundo fala. Ou vai me dizer que você nunca viu aquele desafio fit que a pessoa fala que você tem que beber muita água. O que acontece é que o público identifica essas informações e passa a não reconhecer mais valor. É como se você comesse todo dia um arroz e feijão e você, sabe, é muito nutritivo, mas você não dá mais valor àquilo. Porque você está fazendo aquilo todos os dias, já perdeu a graça. Você já sabe. De modo que se alguém te fala que aquilo é importante, você não dá mais valor. Então, você precisa conhecer os conteúdos que você está publicando para desenvolver densidade. Por exemplo, imagine que você vai falar de déficit calórico. Você pode fazer uma imersão em déficit calórico. Por exemplo, quais são os 10 maiores erros de quem comete déficit, de quem faz déficit calórico? Quais são os 10 maiores acertos de quem faz déficit calórico? Por que déficit calórico é exatamente o que você precisa? O que as pesquisas falam sobre isso? Quando você não deve usar isso? E você vai perceber que para publicar isso aí, você não pode fazer entre uma série de outra e outra da cadeira extensora. Você tem que estudar sobre o conteúdo. Deixa de ser amador. Se você não estuda o que você está produzindo, você é um amador. Para com isso, você está brincando. Você não está agindo como um profissional. Você tem que sentar na cadeira e estudar aquilo que você está falando para os outros. Você tem que estudar, tem que desenvolver. O público sabe quando você está estudando os conteúdos que você publica. O público sabe quando você entende ou não do que você está falando. E o público reconhece quem não domina. E como é que você vai ter domínio? Escrevendo todo santo dia. Porque se você fizer um exercício, escrever manhã, tarde e noite, durante 30 dias, lá pelo 20º dia você já vai estar escrevendo e percebendo a tua escrita de outra maneira. Ô Júlio, é só escrita? Não, não é só escrita. Você pode escrever, você pode gravar vídeo. Vai ter uma aula que a gente vai falar sobre timidez, certo? Mas você pode gravar vídeo, você pode chamar para ação nos stories, você pode ter milhares de estratégias. Mas você precisa produzir conteúdo massivamente, em escala. Produz. Porque aí você não vai cair naquele velho conto que todo mundo tem. Eu publico um conteúdo quando eu estou motivado, quando me vem uma inspiração. Inspiração é coisa de amador, ok? A inspiração só existe quando você publica todo santo dia, quando você faz todo santo dia. Imagina um Mozart da vida. Você acha que um belo dia um Mozart chegou e compôs uma incrível sinfonia? Ele não fez isso.
Ele passou 8, 9, 10 anos fazendo a mesma prática, refinando em cima da mesma prática, reforçando o básico, treinando o básico, para depois de dominar o básico, com muita excelência, desenvolver o caminho da maestria, que é a inspiração. Então você está querendo ter inspiração antes da prática e isso não funciona. Então publica conteúdo todo santo dia, tá? Pega lá um caderninho e coloca assim, caderninho do conteúdo. E você vai escrever todo santo dia. Escreve de manhã, escreve de tarde, escreve de noite. Escreve sobre dúvidas que seus alunos têm. Escreve sobre sacadas, sabe, estratégias. De repente tu tá lá na tua academia e aí tu vê alguém fazendo uma coisa errada e tu, opa, pode ser conteúdo. Tu tá em casa comendo, alguém fala alguma coisa e tu, opa, é conteúdo. Então passe a identificar conteúdos em qualquer lugar. E você vai ver que não existe inspiração. Você vai ver que as ideias de conteúdo surgem durante o dia todo e você simplesmente deixa passar. Ok? E o segundo ponto é o quê? É a frequência desse conteúdo. Frequência desse conteúdo, tá? Porque veja bem, onde é que todo mundo erra? Todo mundo erra. Você publica um conteúdo hoje na sua rede social, segunda-feira. Aí você praticamente não tem curtida. Aí você fala, se não teve curtida é porque ninguém liga para isso aqui mesmo. Vou parar de escrever, né? Vou parar de produzir, que é o tal da inspiração. Você estava inspirado por produzir um mega conteúdo, ninguém deu atenção para você e você desistiu. E aí é onde mora o segredo da frequência. Recentemente eu estava lendo um livro chamado Neuropropaganda e nele falava o seguinte, que o público tende a reter a informação que ele recebe de você, uma informação de um minuto, no máximo de 15 a 18%. Funciona mais ou menos assim. A pessoa viu teu post, viu teu post, depois de um minuto, ela se lembra de no máximo 18% daquilo que você falou. Eu tenho certeza que essa aula que você está assistindo agora, você vai reter só no máximo 18% se você estiver muito atento. E é normal, tá tudo bem, por isso que eu peço para que você use o seu caderno para anotar as sacadas, para anotar as estratégias, para anotar o que vem na tua cabeça. Por isso que eu peço isso. Para que você possa aumentar a tua possibilidade de retenção no conteúdo. Então você tem que entender o seguinte, se você postou na segunda-feira, teu público, a maioria vai deixar aquele conteúdo passar, entendeu? Vai deixar passar. Então você precisa, disso aqui, publica aqui, publica aqui, publica aqui, publica aqui. Você vai perceber que lá no final é que o teu conteúdo vai começar a fazer sentido para o teu cliente. Porque ele vai começar a ver que o teu conteúdo é real. Ele vai começar a ver que o teu conteúdo realmente, sabe, que você está comprometido a publicar. Ele vai começar a perceber que tu está sempre lá no stories dele, que tu está sempre lá no feed dele. Você vai começar a se tornar uma figura carimbada no perfil desse cliente. De modo que o cliente eventualmente passe a prestar atenção nos teus conteúdos. Não se engane, tá? Tem alunos meus aqui do Viver de Consultoria que às vezes falam, Júlio, eu te seguia e tal, mas eu fui parar para ler teus conteúdos depois de muito tempo. Teve muito conteúdo que eu nem parei para ler, que eu deixei passar batido. Normal isso acontecer. Normal isso acontecer. A maioria das pessoas não leem as coisas que você publica. Então não adianta querer achar que um post, que um story vai salvar a tua carreira. Isso não existe. Profissionais de excelência entendem que você precisa bater. Bater, o que a gente chama de martelar na dor do cliente. Você tem que conversar com o cliente durante muito tempo sobre determinado assunto. E aí onde vem o terceiro ponto, que é a clareza. Tá? A clareza. É onde você vai começar a ter clareza no teu conteúdo. E eu quero que você entenda a clareza da seguinte forma, tá? Eu quero que você entenda a clareza da seguinte forma. Clareza é você falar sobre determinado assunto de uma mesma forma
durante muito tempo. Eu vou te dar um exemplo. No meu atual formato de Instagram, eu sempre sigo uma média de feed. Uma barra de feed com um tipo de conteúdo, a coluna do meio com outro tipo de conteúdo e a coluna desse lado com outro tipo de conteúdo. Falando sobre produtividade, falando sobre algumas mentalidades. Eu sempre sigo a mesma lógica, eu sempre uso o mesmo padrão de cor. Depois de um determinado tempo, o público começou a entender exatamente o que eu estou querendo com aquelas fotos, o que eu estou querendo com aquelas postagens. É muito comum, eventualmente, eu ver um professor fazendo assim, ó. 50, 20 curtidas em escala. Eu vi que o cara teve o trabalho de ler conteúdo por conteúdo. Por quê? Porque os conteúdos têm lógica, ele sabe exatamente onde é que ele vai encontrar cada coisa. É clareza, ok? E aí se um dia, se sexta-feira você tem uma super ideia de publicar sobre o stiff e os benefícios do stiff para o glúteo, se na outra semana você fala sobre dieta, o teu cliente não vai entender nada. Você acabou de perder clareza no teu conteúdo. Se você posta uma foto em vermelho e na outra semana você posta uma foto em azul, você também não está tendo clareza. Precisa-se sempre ter identidade. Você precisa assumir quais são as suas cores profissionais. Eu, por exemplo, sou o cara do vermelho, eu sou o cara do preto, do branco. O azul está aqui de metido. Mas eu tenho, se você for olhar no meu Instagram, eu tenho um padrão visual muito claro. Isso traz o público para a identidade. De forma que eu tenho total certeza, você vai observar agora a mudança que aconteceu no feed. Eu vou postar uma sequência desses próximos 30 conteúdos, todos em vídeo, ok? Eu tenho total certeza que num primeiro momento, o engajamento vai dar uma leve reduzida. Por quê? Porque eu estou começando a falar em uma linguagem que eu não estava falando com o meu público. Eu vou manter a identidade visual, mas a forma como eu entrego o conteúdo é diferente. Só que depois de um determinado tempo, que o cliente começa a perceber que eu estou lá, sempre publicando esse conteúdo, com frequência, com clareza, ele vai começar a se conectar, vai começar a engajar, vai marcar as pessoas no posts e o engajamento vai subir novamente. E óbvio, mais engajamento é mais autoridade, mais gente observando o teu trabalho e mais seguidores para você querendo comprar o teu trabalho, ok? Porque também não adianta nada você ter seguidores e não saber para que você quer esses seguidores. Se você tem 40 pessoas curtindo uma foto sua, identifique o que cada pessoa quer naquela foto. Isso é tema de outra aula, tá? Quando eu for falar de engajamento honesto, mas fica para uma próxima aula aí. Foca no que eu estou falando sobre clareza. Então pensa comigo. Produza conteúdo todo dia, tá? Manhã, tarde e noite. Tenha frequência, tá? Porque isso aqui é produzir conteúdo por fora, conteúdo externo. Tenha frequência de publicação desse conteúdo e tenha clareza do que você vai postar. Experimente durante 30 dias falar sobre o mesmo assunto, seja no feed, seja no stories. Eu duvido se não vão vir pessoas perguntando para você sobre o que é que você está falando. E não tenha medo de poucas curtidas. Não tenha medo, porque se em 30 dias, eu vou até apagar aqui para você entender. Se em 30 dias você tem 20 curtidas por foto, talvez em 30 dias você possa ter aí uma média de 35 curtidas por foto. Normalmente supera isso, tá? Mas vamos pensar nisso aqui. Se essas pessoas que estão curtindo as tuas fotos tiverem real interesse, acredite, 2 a 3 dessas pessoas vão querer saber mais sobre o teu trabalho, que é o que a gente chama de prospect.
E com certeza uma vai fechar. Aí você pensa, poxa, Júlio, 30 dias para uma venda, estou dando uma meta mínima, tá? A maioria dos alunos do Viver de Consultoria, ó, supera isso muito rápido. Uma venda, 30 dias. Pouco? Talvez. Só que é onde mora o segredo. Essas 35, depois de mais 30 dias, não vão para 50. Essas 35 vão para 80. Porque o crescimento, todo crescimento de engajamento funciona em PG. Funciona assim, ó. Chega uma hora que a curva altera muito rápido. E aí uma venda no segundo mês transforma em 4, em 5. E você começa a perceber que as pessoas vão se interessar pelo conteúdo. E o que é que você tem que fazer? É só não ser otário de um dia falar de chifre e no outro dia falar de dieta. Num dia falar para o público que quer queimar gordura e no outro dia fazer um post sobre idoso. Eu sei que é muito bonito esse trabalho que você exerce no presencial. É muito lindo. Ninguém está aqui dizendo o contrário. Só que, se o público idoso, estou dando exemplo, não é o público que compra o teu produto no online, você está simplesmente atrapalhando o teu serviço. É como se você tivesse fazendo um prato, uma receita, e você vê vários ingredientes maravilhosos e você quer utilizar tudo. E você caga o teu prato. Então, saiba como fazer. Ok? Espero que você tenha gostado dessa aula. Se gostou, se chegou até o final, é porque realmente está em busca de excelência, está em busca de aprendizado. Curte, compartilha esse vídeo, ok? Bota esse vídeo pra frente, vamos fazer essa comunidade crescer cada vez mais, ok? Essa aula foi rápida, nem sempre as aulas vão demorar assim, tá? Às vezes as aulas vão ser um pouquinho mais rápidas. Mas não deixe, não perde tempo. Te vejo na próxima aula. Até amanhã.